Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu entrego o controle desta live de antemão, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Pai, que não seja eu a falar, que não seja eu a ministrar, que não seja eu a direcionar, Pai, nada aqui, mas seja o Senhor através da minha vida, Pai. Santifica os nossos ouvidos para que venhamos ter compreensão daquilo que vai ser dito, Pai. Pai, que o nome de Jesus Cristo de Jesus, que o nome de Jesus, Pai, seja glorificado, Senhor, em nosso meio, em todo o tempo todo, rendendo graças, louvores e adoração somente a Ele, que é o único digno de receber, Pai. Peço que o Senhor libere sobre nós, a partir de agora, em nome de Jesus, o espírito da sabedoria, Pai, e também o espírito da revelação da palavra. Que o Senhor nos fale o que está por trás da letra. Que o Senhor, em nome de Jesus, traga revelações ao nosso espírito. Que o Senhor fale, papai, em nome de Jesus, de uma forma profunda, aquilo que a nossa alma necessita ouvir para voltar ao caminho do arrependimento, para fazer o caminho de volta, e não aquilo que nós necessitamos ouvir pela nossa vontade carnal, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu declaro também que o Senhor, em nome de Jesus, guarda esta live, Pai, nas regiões celestiais. Nós damos ordem aos teus anjos, Senhor, para que eles venham, Senhor, nos guardar, nos proteger e nos blindar. Que os teus anjos escudeiros estejam de plantão ao nosso dispor, Pai, em nome de Jesus. Nós amarramos, Senhor, em nome de Jesus, toda ação de principados e potestades locais. Nós amarramos, Senhor, em nome de Jesus, todos os espíritos malignos, oportunistas, que querem, Senhor, roubar a semente que nos cabe. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que não haverá contenda, nem dissensão, nem facção, nem distração, Senhor. Em nome de Jesus, religiosidade, idolatria cai por terra, Pai, porque o Senhor sela nos umbrais celestiais com o sangue do Cordeiro, onde ocorre esta live, Pai, em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à sua voz, que o nosso espírito esteja conectado com o teu espírito, Abba. Em nome de Jesus, usa a minha vida conforme bem lhe apraz, Senhor. Sou totalmente dependente do eterno, Pai. Se o Senhor não falar, Senhor, através da tua palavra, se o Senhor não vir com o espírito da revelação, nada temos, Pai. Então que o Senhor use a minha vida, Senhor, conforme bem lhe apraz. Passa o maternais nos meus lábios, santifica os meus olhos e os meus ouvidos, Senhor, e prepara o nosso coração como um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Louvado seja o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se existe alguém aqui de primeira vez, saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que o doce amigo Espírito Santo venha falar contigo, amém. Assim como ele tem falado conosco, nos reunimos todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, às 7h45 da manhã, amém? E nós vamos ler aqui o livro de 2 Reis, capítulo 6 e capítulo 7, se assim, amém, o Senhor nos conduzir. Então eu convido você aí a abrir a tua palavra, a pegar a tua espada, para que a gente possa ouvir aquilo que o Eterno tem para falar conosco. Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 6, diz assim, ó. Eliseu faz flutuar um machado. Em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu: como vês, o lugar em que moramos perto de ti tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, e ali cada um de nós cortará um tronco, a fim de podermos construir ali mesmo um lugar para reuniões. E Eliseu aqueceu, dizendo: ide. Então um deles o convidou: queiras vir com teus servos? E ele respondeu: irei. Assim foi com eles, chegando ao Jordão. Puseram-se a derrubar árvores. Entretanto, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio. E ele imediatamente gritou: ah, meu senhor, esse machado fora tomado de empréstimo. Ao que o homem de Deus indagou: onde caiu o machado? E imediatamente outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Então disse o servo: pega-o. Ele estendeu o braço e tomou o machado nas mãos. Então vamos lá. Isso aqui foi outra ação, amém, ali de sinais e prodígios que Eliseu faz.
E ele também nos remete a algo que está lá no Novo Testamento. E é algo que é muito conhecido, amém? É uma passagem muito conhecida também das nossas vidas, que é o quê? Quando Pedro andou sobre as águas. Quando se tem fé, povo de Deus, a gente pode fazer todas as coisas. Quando nós estamos em meio a uma dificuldade e você clama pelo Espírito de Deus e você age com fé e você faz um ato profético ali, movido por fé, não tem como Deus não se manifestar, não tem como Deus não agir, não tem como Deus não responder, Ele vai responder. Deus responde à tua fé, Deus responde ao que os teus olhos espirituais estão vendo e não ao que os teus olhos carnais estão vendo. Amém? Aqui, aquele povo sugeriu a Eliseu, você está vendo aqui que o lugar onde nós estamos se tornou apertado demais, não tem espaço para tanta gente. Vamos partir daqui, vamos cortar lenha para que a gente possa criar um lugar maior para que comporte todo mundo. No meio da expansão da tua vida e da minha vida vão surgir o quê? Problemas, vão surgir adversidades. Vão surgir, amém, questões que possam parecer que naquele momento vai fazer com que você pare. Mas que o Senhor fala, que se você olhar pelos olhos da fé e se mover em fé, você pode fazer exatamente como Eliseu fez. Uma coisa inimaginável. Como que pode um ferro flutuar numa água? Não faz sentido. Porque a forma de Deus trabalhar e conduzir as nossas vidas para a gente não vai fazer sentido. A mesma coisa aconteceu quando Jesus disse para Pedro, eles estavam ali no meio do mar para atravessar de um lado para o outro. Só que no meio daquela passagem, no meio daquele mar, tinha o quê? Uma forte chuva. E o primeiro ponto, Jesus estava deitando em uma dessas passagens, ele estava deitado dentro do barco. Amém? Nessa passagem aqui, eles viram o mestre vindo andando sobre as águas e Pedro falou, é um fantasma. Todo mundo falou, é um fantasma. Só que ele falou, não tenho medo, sou eu. E aí Pedro duvidou no coração dele. Pegou e falou assim, mestre, se é tu, faça-me descer daqui e ir contigo, andando pelas águas. E Pedro, movido pela fé que ele tinha em Cristo, ele foi e ele andou sobre as águas assim como o Messias. Porém, em um momento da vida dele, o que aconteceu? Naquele momento, daquele episódio, a fé dele esmoreceu. Ele desacreditou que ele pudesse estar andando nas águas. Ele tirou os olhos de Cristo e colocou os olhos na situação. Cara, o mar está agitado, eu vou ser afogado. E muitas vezes é isso que nós estamos fazendo. Nós tiramos os olhos de Cristo, nós tiramos os olhos da fé e colocamos os olhos para a situação. E aí, como que a gente vai ir e continuar a expansão das nossas vidas se a gente não mudar o nosso foco? Se a gente não agir por fé? Aqui fala que imediatamente gritou o homem, meu Senhor, este machado foi tomado de empréstimo. Não era dele o machado. E prontamente Eliseu pegou, cortou um galho. Gente, com coisas simples. O Senhor fala que a solução dos nossos problemas é simples. É a gente que dificulta. Somos nós que não ouvimos a voz do Eterno da forma como Ele fala. Nós queremos fazer com que é a gente que deixa a voz de Deus dificultosa de se ouvir. Somos nós que deixamos tudo num nível muito mais elevado do que ele realmente é. Porque a nossa alma é tendenciosa para isso. Nós tiramos os olhos de Cristo e colocamos os olhos no problema. Nós desacreditamos que Deus é Deus de fazer coisas sobrenaturais na nossa vida, achando que Deus faz só na vida do fulano e não faz na nossa, mas não é verdade. A solução dos problemas muitas vezes é simples. É a gente que dificulta, porque a gente não consegue ter a compreensão de como Deus trabalha, porque a gente não conseguiu, na verdade, compreender Deus. Nós não chegamos na compreensão total de quem é Deus. Gente, Deus, ele não é complicado.
As coisas dos céus não são complicadas. É a gente que faz com que se torne complicada porque as coisas do céu não cabem dentro de nós. Por quê? Porque não tem espaço. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que esvaziar para que isso entre dentro de nós e se torne uma coisa normal. Se torne uma coisa simples. Jesus é simples. Jesus, ele é simples, humilde. É fácil solucionar problema quando você tem a visão simples de Cristo. Quando você não tenta, quando nós não tentamos, amém? Colocar uma perspectiva de que, meu Deus, que problemão. Para Deus não existe problema grande nem problema pequeno. Existe apenas um problema, que existe apenas uma solução, que é a presença dele. É a gente que dificulta tudo. Porque nós não temos a compreensão de quem Deus é. É simples, foi uma coisa simples aqui. A gente só não pode tirar os olhos de Cristo. Amém? A gente só não pode perder a fé. Então vamos continuar aqui. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Ora, o rei de Aram, da Síria, estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez, nem duas. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso e mandou chamar seus servos e lhes interrogou: não me podereis descobrir quem afinal é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas contra o rei de Israel, tudo quanto dizes ao secreto dos teus aposentos. Olha a presença de um homem de Deus com visão e com audição de Deus, o que faz. Vamos continuar. Diante do que o rei determinou: ide e vede onde ele se encontra. Vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou-o, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Por que tem tanta gente com medo de tomar posse dos territórios que o Senhor já falou? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. Às vezes o Senhor pede para que a gente tome posicionamentos de ousadia, mas a pessoa tem medo. A pessoa se amedronta, igual aqui o discípulo de Eliseu. Fique calmo. Só que Deus já se encarregou de tudo. Vamos lá. Em seguida, Eliseu orou, suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Você sabia que é isso que acontece em volta de mim, em volta de você? Você já experimentou pedir para o Senhor: Senhor, vamos lá. Eu quero que vocês façam algo a partir de hoje. Amém? A gente entende, a gente sabe que vocês, todos nós, temos o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero que vocês entendam. Eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo, porque o Senhor está pedindo para me falar. Vocês sabiam que existem anjos ao teu favor? Anjos que trabalham ao seu dispor, eles estão aqui para te servir. Os anjos não estão para servir a Deus.
os anjos, a hierarquia de anjos que está para servir a Deus, estão nos céus. É os serafins, são os querubins. Os anjos estão ao nosso dispor. E eu quero que a partir de hoje você comece a chamar os anjos do Senhor para andar com você. Que você dê ordem aos anjos do Senhor. Que você dê ordem aos anjos do Senhor para que os anjos do Senhor venham fazer as coisas por você. Fazer o quê? Entrar em guerra, entrar em batalha, trazer respostas. Eu sei que parece loucura. E eu não estou aqui incitando a você praticar uma angiolatria. Amém? Porque tem gente que confunde. Tem gente que pega a imagem de anjo e coloca dentro de casa. Você não tem que ter imagem de nada dentro da tua casa. Amém? Anjo, ele está ali para servir você. Ele está aqui para te guardar, para te blindar. O Senhor já disponibilizou isso para mim e para você. O problema é que nós não usamos isso. E a gente muitas vezes guerreia de forma errônea. Por quê? Porque não usa as armas espirituais que o Senhor já nos deu. Amém? Não usa aqui os anjos do Senhor ao nosso favor. O teu anjo, cada um de vocês tem um anjo específico que guarda vocês, né? Lá na Igreja Católica eles falam o anjo da guarda, tá? Mas é um anjo, cada um de nós temos um anjo. Tem gente que tem mais de anjo, quem tem ministério tem mais de um anjo. Tem mais de um anjo quem exerce ministério. E os ministérios também têm anjos, as igrejas têm anjos. Só que o povo padece por falta de conhecimento. E aí o que acontece? A igreja está passando por uma tribulação, a igreja está sendo atacada por forças opositoras demoníacas, e o povo está panguando por não conhecer as escrituras e não chama os anjos. Por quê? Entenda o que eu vou te dizer aqui, querido. Existem coisas, patentes espirituais, que eu e você não podemos lidar. São os anjos do Senhor que vão guerrear por mim e por você. E foi o que aconteceu aqui. Existiam, na montanha, estava coberto de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Então Eliseu ele tinha um ministério. Ele era profeta de Israel. O Senhor se encarregou de enviar proteção sobre a vida dele. E ele sabia, por isso que ele não tinha medo. A gente precisa aprender a usar de tudo aquilo que o Senhor já nos disponibilizou no mundo espiritual. A armadura espiritual, as armas espirituais. Amém? A palavra de Deus, Jesus Cristo que está conosco e os anjos do Senhor também fazem parte. Eu quero que a partir de hoje vocês comecem a criar esse relacionamento, amém? Com o Espírito Santo de Deus e com os anjos. Eu sei que para muita gente isso é loucura, isso é religiosidade. Ai, que essa menina está falando nada a ver. Mas experimenta. Eu desafio a você criar uma rotina de intimidade com o Espírito Santo de Deus e com os anjos do Senhor. Uma coisa, vai no mercado, você está para ir no mercado. Você está com dinheiro contado para ir no mercado. E você precisa comprar uma quantidade X de coisas que aos teus olhos carnais o teu dinheiro não dá. Os anjos, trabalhando juntamente com o Espírito Santo de Deus, age ao teu favor. Eu sou exemplo vivo disso. Eu falo com meu anjo, eu falo, anjo do Senhor, Espírito Santo de Deus, eu tenho tantos reais e eu preciso comprar isso daqui. Aos meus olhos carnais, eu não posso, eu não tenho como, a não ser um milagre do Senhor ou que o Senhor libere o teu anjo para que ele vá lá e ele mude os preços das coisas. Eu sei que isso daqui é meio doideira, mas acontece. E às vezes ainda sobra dinheiro. Por quê? O Senhor dá ordem aos teus anjos ao teu respeito. O Senhor já deu ordem aos anjos dele, ao meu respeito e ao teu respeito. Então, se você chamar, igual a irmã colocou aqui, eles vêm. Se você chamar, eles vêm. Se você não chamar, eles estão ali, só esperando a sua ordem. Não é a ordem de Deus, é a tua ordem. Não é Deus, Deus já disponibilizou, Deus já pegou e falou assim, vai.
vocês estão à disposição dos meus filhos na terra para guardar, para proteger, para direcionar. Agora, se você não pedir, ele está ali só de prontidão. Eles precisam de uma voz de comando. Amém? Os anjos precisam de uma voz de comando. Ao Espírito Santo você pede, aos anjos você ordena. Só que a gente está negligenciando aquilo que Deus já disponibilizou para a gente. Então peça, querido. Peça, Senhor, em nome de Jesus. Você que tem filho, peça para que o anjo do Senhor do teu filho esteja acampado ao redor dele, ao redor do teu esposo. A partir do momento em que eu e você entregamos a vida para Jesus, que nós entregamos a vida a Ele, que nós declaramos que Ele é o nosso único suficiente Salvador, o nosso anjo já fica ali acampado. Ele já está o tempo todo onde você vai, ele vai. Onde você vai, ele vai. E tem pessoas que têm 2 que estão a favor. Tem pessoas, eu nunca vi o meu anjo, mas tem pessoas que já viram. E falam que ele é enorme. Eu peço todo dia, Senhor, se for da tua vontade, me permita ver. Mas eu sei que eles estão. Porque quem tem visão aberta enxerga eles andando comigo. E as pessoas ficam assim, ó, estarrecida. Quando a pessoa fica parada olhando para mim, eu falo, ela tá vendo o anjo. E aí eu sei, ele tá aqui comigo. Porque tem muitas pessoas que têm visão aberta e vê. Eu não vejo, mas eu sinto. Então peça, querido, em nome de Jesus, peça para que os anjos do Senhor estejam com você. Vamos continuar. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim a Yahvé: rogo-te que fira estes homens de cegueira. Rogo-te que firas estes homens de cegueira. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. A gente padece demais por negligenciar o poder e a autoridade que Deus já concedeu nas nossas mãos. Eu não estou falando para você sair daqui e pedir para Deus cegar o teu inimigo, amém? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores do mal. Então o que você vai fazer? Senhor, aquilo que eu já ensinei a vocês. Cega os meus inimigos. Apaga o nosso rastro. Tira o meu cheiro. Pai, em nome de Jesus, me esconde dentro do teu pavilhão. Me leva, Senhor, a sentar, Senhor, dentro do teu tabernáculo. O inimigo vai ficar te procurando, mas não vai te ver. Porque o Senhor traz cegueira sobre o inimigo. Então vamos lá. Então Eliseu lhes deu uma palavra de orientação. Não é este o caminho, nem é esta a cidade que procurais. Segui-me, que vos conduzirei aos homens que buscai. Mas ele o conduziu a Samaria. Ao entrar em Samaria, Eliseu orou: Yahvé, abre os olhos dessa gente para que vejam. Tá vendo que é tudo por ordem? É tudo por... Você dá uma ordem, você vai lá e fala: Senhor, faça isso. Deus, faça aquilo. Se é para glória de Deus, se é para... Entenda o que eu vou dizer. Tudo que eu peço, tudo que você pede, se é para que haja a manifestação do poder de Deus sobre a face da terra, se é para que haja a edificação da noiva, se é para que haja libertação, se é para que haja cura, o Senhor faz. O Senhor, Ele faz. Por isso que nós precisamos ser maduros na fé, livres, amém? Livres de toda a natureza adâmica, carnal e pecaminosa, para que a gente não tenha os nossos desejos contaminados, para que a gente não use o poder que o Senhor nos deu de forma errônea. Então vamos lá. Qual será? Eu já falo que senão a gente vai fugir aqui, amém? Assim que o rei de Israel os viu, consultou a Eliseu: devo matá-los, meu aba? Devo liquidá-los, meu mestre? Ao que lhe respondeu o profeta: não. Porventura costumas tirar a vida daqueles que tua espada e teu arco fizeram prisioneiros? Vamos lá. Dai-lhes pão e água para que se alimentem, sacie-se e depois voltem para o seu senhor. O rei mandou que lhes fosse servido um grande banquete, depois de terem comido e bebido até se fartarem. Despediu-os
e eles retornaram para o seu senhor. E por causa disso, as tropas da Síria desistiram por algum tempo de tentar invadir o território de Israel. Sabe o que isso daqui está falando para mim? Vai ter momentos na tua vida em que Deus vai pedir para você dar um banquete para os teus inimigos. E aí, se você não tiver a natureza adâmica fora de você, você não vai ser fiel à voz de Deus. Por quê? Porque faz parte de estratégia. Deus é estrategista. Se Satanás tem estratégia para vir contra a minha vida e contra a tua vida, Deus, ele é Deus. Satanás, ele copia todas as coisas. Vai ter momentos em que você não vai se afastar do seu inimigo. Vai ser momentos que você vai ter que servir ele. Só que se você não tiver uma natureza redimida em Cristo, você vai continuar dentro de uma guerra terrível. Porque tem horas em que não é para você espalhar, mas é para você juntar. E aí? Se você for uma pessoa cheia de ego, orgulho, soberba, altivez de espírito, que pratica justiça própria, jamais eu vou fazer isso. Talvez é desse ato de humildade que vai acabar a perseguição sobre a tua vida. Deus já me pediu para colocar um banquete perante os meus inimigos. E Deus fez um mover, porque ali nós não estávamos, eu e meu marido, nós não estávamos lutando contra homens. Nós estávamos lutando contra uma casta de demônios. E quando o Senhor falou, você vai colocar uma mesa, literalmente, eu falei, eu questionei Deus, eu não questionei, eu peguei e falei assim, pai, não é possível. Depois de tudo que fizeram, depois de tudo que estão fazendo, de todas as acusações, de todos os apontamentos, o Senhor quer que eu traga para dentro da minha casa e eu coloque um banquete? O Senhor falou sim. Eu peguei bem minhas coisinhas, né? Fiquei bem quietinha, eu falei pro meu marido, eu falei, ó, Deus mandou a gente fazer um café da tarde aqui e chamar o povo. E o Senhor falou, deu melhor. Eu coloquei a minha melhor louça. Eu coloquei a melhor comida. E ali eu vi o mover de Deus. Porque nós não estávamos lutando contra carne nem sangue. Nós estávamos lutando contra principados, potestades, hostes malignas, doutrinas malignas que estavam sobre aquelas vidas. E a partir daquele momento, eles foram libertos. Os olhos se abriram. Porque eles estavam debaixo de um espírito de engano. Então, querido, vai ter hora em que o Senhor vai falar para você, monta uma mesa, chama eles para comer. Tudo é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu vou colocar essa pessoa dentro da minha casa. Lembra que você tem anjos a seu favor e a teu respeito? Você acha mesmo que se Deus te der um direcionamento de fazer isso, ele não vai guardar e proteger você e a tua casa? O problema é que a gente desacredita muito de Deus. Nós temos uma fé muito, muito, muito rasa. Nós temos um entendimento de Cristo muito raso. E o Senhor quer nos levar para mais profundo. O Senhor quer que a gente viva literalmente, amém? Aquilo que todo o povo de Israel viveu, aquilo que os discípulos viveram, aquilo que Paulo viveu. Nós somos muito limitados no nosso entendimento humano, na nossa forma de querer entender as coisas. Não tenta entender a forma de Deus trabalhar, não. Apenas seja obediente. Porque uma vez que a gente tenta entender, a gente tira os olhos da fé. Imagina ali, se Eliseu fosse tentar entender como que ele ia tirar a peça do machado de dentro do rio. Ai, mas como que acontece desse graveto? Se eu jogar o graveto ali... Gente, ele não estudou física ali, não. Ele só foi obediente. Porque no raciocínio lógico humano, o graveto não tem peso suficiente para movimentar a água e fazer o machado subir. Mas ele foi obediente. Ele sabia que Deus podia fazer qualquer coisa. Da mesma forma quando Pedro andou sobre as águas. O problema é que a gente tira os olhos de Cristo. O problema é que a gente coloca os olhos na circunstância, a gente coloca os olhos nas pessoas, a gente coloca os olhos nas situações. E aí a gente deixa de viver a profundidade de Deus. Porque principalmente, voltando aqui,
quando nós somos perseguidos, quando nós somos acusados, quando nós somos apontados, caluniados, a gente quer o quê? Que Deus afaste a pessoa, tira do meu caminho. Eu não aceito, tira do meu caminho. Só que às vezes, querido, Deus vai usar a tua vida para libertar aquela vida. Você quer ver um exemplo maior, amém, do que compaixão? Judas. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. E em nenhum momento Jesus expulsou Judas do meio dos seus discípulos. Ele era um inimigo, vamos dizer, infiltrado. E ele ainda levou ele para cear. E ainda chamou ele de amigo. Judas fez o que fez? Fez. Só que depois ele se arrependeu. Porque ele viu ali o amor do mestre. Jesus podia ter falado para ele, cara, pega as suas coisas e partiu. Você não faz mais parte dos meus 12, porque você vai me trair. Mas em nenhum momento ele fez isso. Em nenhum momento Jesus foi lá e apontou o dedo na cara de Judas. Mesmo ele sabendo que Judas seria o traidor. Mesmo ele sabendo que ele estaria ali dando lugar para Satanás. Ai, mas estava escrito que teria que vir. Gente, você acha mesmo? Vamos raciocinar. Você acha mesmo que era desejo de Deus que Judas tirasse a própria vida? Não faz sentido. Não faz sentido. A morte de cruz de Cristo iria acontecer com Judas ou sem Judas. O que aconteceu é que Satanás ali achou uma brecha na vida dele. Foi isso que aconteceu. Judas estava servindo aos dois senhores. Ele servia a Cristo e a Mamon, porque ele roubava as moedas da bolsa de Cristo. Exatamente, se ele tivesse arrependido igual Pedro, ele não teria tido o final que ele teria. A obra da cruz iria acontecer de qualquer forma. De qualquer forma iria acontecer a obra da cruz. Então nunca foi o desejo de Deus que Judas tirasse a própria vida. Não existe isso. Mas ele deu legalidade para Satanás usar a vida dele para aquilo. Então o que isso mostra? Você pode conviver ali com o teu inimigo, amém? E fazer com que através da sua vida ele se arrependa e se converta. Só que a gente tem o péssimo hábito de pegar e falar assim, afasta de mim. Entenda, tem situações e situações. É por isso que nós precisamos ter o quê? Discernimento de espírito. Não julgamento, mas discernimento de espírito. Senhor, essa pessoa e essa situação, o Senhor vai me usar? Ou essa pessoa e essa situação é para me trazer morte? O Espírito Santo de Deus vai te falar. E quando ele te falar, filha, você vai ser instrumento na vida dele, você vai ser instrumento na vida dela, ou eles vão ser instrumento na sua vida, porque muitas vezes também essas pessoas vão vir para nos afiar, vão vir para nos aprumar. O Senhor vai falar. Amém? Então vamos lá. Você acha que quem não tem o nome no livro da vida vai padecer na eternidade? Ou tem chance? Não, gente, de acordo com a palavra, só vai entrar no reino de Deus quem entregou e tem o nome no livro da vida. Não tem o nome no livro da vida, não tem. Amém? É bíblico. Tem que entregar o nome, tem que fazer a oração de confissão e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Caso contrário, não vai para a eternidade. Amém? Jesus é a única porta para a vida eterna. Se a pessoa não confessou Cristo, se ela não declarou com a boca dela que ela pertence ao Senhor, não verá a face do Pai. É bíblico. Ele é a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a pessoa, para ter a vida eterna, para entrar na eternidade, ela tem que confessar Jesus. Ela tem que declarar que Jesus Cristo é o Messias. Ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. Ele é a única porta de acesso. Amém?
Então vamos lá, versículo 24. O rei da Síria cerca Samaria. Depois disso, Ben-Hadad, rei de Aram, Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que grande fome se espalhou por toda a cidade, ao ponto de uma cabeça de jumento custar o equivalente a 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Quando o rei de Israel ia passando pela muralha, uma mulher lhe gritou: Socorre-me, Senhor meu rei. Diante de que respondeu ele: Se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Mesmo assim o rei lhe indagou: Que te aconteceu? E ela explicou: Esta mulher me disse: Entrega teu filho para que comamos hoje, que amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu lhe disse: Agora, pois, dá o teu filho para que comamos, mas ela escondeu o seu filho. Assim que o rei ouviu o que aquela mulher disse, rasgou as vestes enquanto caminhava pelo muro. E o povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo sobre a pele. Então disse o rei: Que Deus me castigue em todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros até o final deste dia. Eliseu estava sentado em sua casa e os anciãos assentados com ele. O rei fez-se preceder um mensageiro, mas antes que esse chegasse até ele, Eliseu declarou àquelas autoridades: Viestes como esse filho de assassino mandou-me cortar a cabeça. Deus já trouxe revelação ao homem de Deus. Ficai, pois, atentos. Assim que o mensageiro chegar, fechai a porta e empurrai-o, deixando para fora, e a porta trancada. Viu o discernimento de espírito? Vai ter momentos em que você vai ter que fechar a porta para o inimigo não entrar, mas vai ter momentos em que você vai ter que colocar ele para se assentar e comer com você. Isso é estratégia. Porque tem inimigos que você não pode deixar ele muito longe. Tem pessoas que são usadas ali que você tem que manter perto para saber qual vai ser o próximo passo. Agora tem momentos da tua vida que você vai ter que fechar a porta. Vamos lá. Porventura ele não será imediatamente seguido pelos passos do seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, o mensageiro chegou e declarou: Isto é um castigo que vem de Yahvé. Que razão teria ainda para ter esperança no Senhor? Povo de Deus, nós precisamos pedir os dons do Espírito Santo constantemente sobre a nossa vida. Ai, mas eu já pedi, eu já fiz até jejum para ter os dons do Espírito Santo. Isso se renova constantemente. Constantemente, porque a nossa incredulidade, a nossa falta de fé e a nossa perspectiva humana faz com que esses dons eles sejam apagados da nossa vida. Aí a gente para de ter discernimento de espírito. A gente para de ter sabedoria, de ter maturidade espiritual. Então peça em nome de Jesus para que o Senhor dê sobre a tua vida discernimento de espírito. Senhor, qual é a estratégia dessa vez? O que o Senhor quer que eu faça diante dessa situação? Que eu não perca, amém? Em nome de Jesus, a fé. Por quê? Deixa eu te falar algo. Às vezes Satanás envia uns enviados dele para drenar a tua energia. Para drenar aquilo que você recebeu da parte do Senhor. Oi, meu amor. Bom dia. Amém? Então peça constantemente ao Senhor. Peça constantemente ao Senhor. Vamos lá. Deixa eu ver se vai dar tempo. Dá. Capítulo 7. Eliseu antevê fartura. Eliseu respondeu: Escuta a palavra de Yahvé, assim diz o Senhor. Amanhã, por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O escudeiro, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas dos céus, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Será que aqui ainda tem pessoas que estão desacreditando da profecia de fartura sobre a sua vida? Por quê? Esse povo aqui estava vivendo algo terrível,
ao ponto das mulheres matarem seus próprios filhos e se alimentarem. Só que deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, ela se cumpre. Vamos lá. Entretanto, Eliseu advertiu: tu o verás com teus próprios olhos, contudo, dessa fartura não comerás. É um alerta para mim e para você. Deus está falando que vai fazer, mas se você não acreditar, não vai participar. Porque a incredulidade nos impede de viver o milagre. Pedro não foi andar sobre as águas, só que ele afundou. Por quê? Tirou os olhos do Cristo. Tirou os olhos do milagre. Ele poderia ter ficado andando com Jesus ali na água, ter dado um rolê ali, ter dado uma voltinha, ter dado tchau para os discípulos dentro do barco, mas ele tirou os olhos de Cristo, ele duvidou. A dúvida é que nos impede de acessar a prosperidade de Deus. A dúvida é que nos impede de viver o milagre. Porque esse homem aqui, ele recebeu uma palavra através da boca de Eliseu, mas o coração dele duvidou. O coração dele duvidou. Com os teus olhos você vai ver, mas não vai participar. Cuidado com a incredulidade, meu irmão e minha irmã. Também. Cuidado com a incredulidade. Deus é Deus que ele faz todas as coisas. A gente precisa criar mais fé em Deus. Peça o dom sobrenatural da fé. A fé de você ver coisas que aos teus olhos é imaginável de acontecer. Aqui aquele povo estava comendo uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Era uma coisa surreal, gente. Quem que come cabeça de jumento nem naquela época? Mãe matando o filho para se alimentar. E aí, o profeta, o homem de Deus, fala: vai acontecer. Vai acontecer. Vai ter fartura. Deus vai tocar na tua vida. Deus vai trazer prosperidade. Deus vai abrir os lagares dos céus. Só que aí, o que acontece? Vai lá e questiona. Ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas dos céus, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Será que Deus pode mudar meu casamento? Será que Deus pode mudar minha situação financeira? Será? Será que é real mesmo? Aí o Senhor fala: entretanto, Eliseu advertiu: você vai ver, mas não vai participar. Misericórdia. Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor venha ter misericórdia das nossas almas, que é duvidosa. A gente fala que confia no Senhor, mas não confia coisa nenhuma. Porque na hora que o negócio aperta, é palavra de murmuração e questionamento. Será? 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 Eu sou um exemplo vivo do que eu estou falando. Até que Deus me apertou. Até que Deus me moeu. Até que Deus pegou e falou assim: você vai aprender agora da forma... Eu não queria que fosse dessa forma, mas agora você vai aprender. A confiar que eu sou Deus que fala e cumpro. A confiar que eu sou Deus que fala e cumpro. E o Senhor já tinha me alertado, tá? O Senhor já tinha me alertado há muitos anos atrás. Há muitos, quando eu era noiva. Usou uma profeta de Deus para falar. Porque o meu marido, ele sempre foi um homem de muita fé sobrenatural. Eu tinha fé, mas eu não tinha o dom da fé sobrenatural. E o Senhor pegou e falou assim, da boca da profeta: eu estou abrindo isso com vocês como testemunho. Deus vê a tua fé, falou para o meu marido. Mas ela é uma mulher de Deus, mas ela não tem fé. E se ela continuar dessa forma, vocês vão ser apertados até que ela cresça em fé. Por um momento eu relutei contra essa palavra. Eu falei: não, eu tenho fé. Só que teve um momento em que a palavra do Senhor que saiu da boca daquela mulher se cumpriu. Porque era a realidade. E o Senhor pegou e falou assim: agora é do meu jeito. Agora o negócio vai ser do meu jeito. Eu tentei, eu permiti que você fizesse. Mas agora é do meu jeito. E o Senhor me moeu. O Senhor me botou na prensa e moeu. E moeu. Mas sabe o que é passar na moenda mesmo? Ser pisado pelo Senhor Jesus ali? Para extrair o óleo?
Sabe o que é descer na casa do oleiro e o Senhor pegar e quebrar o vaso todinho para fazer um vaso do jeito que Ele quer que seja? Foi o que o Senhor fez comigo. Então, a gente não pode falar nada daquilo do que a gente não vive. A gente tem autoridade naquilo que a gente vence na nossa vida. Então, querido, quando eu digo aqui que essa palavra é real, é real. Se você é o tipo de pessoa que você carrega a incredulidade das coisas que o Senhor já falou que você vai viver, em nome de Cristo, se arrependa e busque o dom sobrenatural da fé sobre você. Para que você possa ver pelos olhos do Espírito e não pelos olhos da carne. Porque pelos olhos da carne nós vamos padecer. Pelos olhos da carne não vai acontecer. Traz aí à tua memória aquilo que te traz esperança. Lembra aí de tudo que Deus já falou para a tua vida. Faz uma retrospectiva. Se você ainda não pegou, pega um caderno e anota todas as palavras que você já recebeu de Deus. Que você ia ser uma pessoa próspera, que você ia casar, que você ia ter filhos. Eu não sei o que você ouviu da parte do Senhor, mas eu peço que você traga à memória isso que te traz esperança. E você comece a meditar e acreditar que tudo que Deus disse vai se cumprir. Porque vai se cumprir. E se você não crê, você só vai ver e não vai viver. Sabe quando passa e você não toma posse? Tipo, passou uma oportunidade de um emprego ótimo. Só que você não creu, você perdeu. Passou uma oportunidade de ter uma casa ótima. Só que você não creu, você perdeu. Uma coisa que quem é crente antigo faz. Quem é crente antigo faz isso aqui. Você está num culto. E o homem de Deus que está ministrando, a mulher de Deus que está ministrando, libera uma palavra. Hoje em dia o povo só fica assim. Ai, amém, amém. Sabe o que os crentes de antigamente faziam? Que eu aprendi? Liberou uma palavra, Senhor, eu tomo posse. E eu faço mesmo o ato profético, assim, ó, de pegar. Senhor, eu tomo posse. Senhor, essa palavra é para mim. Senhor, eu tomo posse disso para minha vida. Quantas bênçãos eu vivi. Quantas bênçãos eu vivi. Hoje em dia o povo vai pro culto, fica com a cabeça em Nárnia. Não se liga nas bênçãos que é liberada de dentro, de cima do altar. Fica no modo mecânico, amém. Mas você está falando amém com uma fé racional? Ou você está falando uma amém emotiva? Não, amém, porque você está vendo todo mundo falando amém. Aí depois você pergunta, o que foi liberado? O que falou? Ai, não sei. Claro, você está pensando lá no que você vai comer depois do culto, cara. Você não está nem prestando atenção no que está sendo liberado de cima do altar. Povo de Deus, tome posse. Tome posse, Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Pai, essa palavra é para mim. Eu vou viver. Eu vou viver. Eu vou viver. A gente precisa, amém? A tomar posse daquilo que o Senhor fala. Parar de levar o evangelho de uma forma banalizada. De parar de ver pelos olhos carnais. Porque aqui esse homem, ele foi incrédulo. Por mais que Deus abra as portas dos céus, isso daí é impossível acontecer, Eliseu. Você está muito louco. O profeta é maluco. Porque os profetas é visto como doido, né? Então vamos lá, continuando. Os leprosos se fartaram primeiro. À porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si: por que ficarmos aqui à espera da morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma forma. Vamos-nos, pois, e passemos para o acampamento dos arameus, a fim de nos rendermos. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Assim que a noite caiu, eles se dirigiram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às proximidades do acampamento, observaram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns aos outros: o rei de Israel deve ter encontrado os reis dos hititas e dos egípcios para marcharem contra nós. Sendo assim,
A fim de salvarem as próprias vidas, os sírios fugiram ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences, tendas, cavalos, jumentos, e deixando o acampamento como estava. Olha aqui o despojo, vamos lá. Aqueles leprosos, portanto, chegaram às imediações do acampamento e entraram numa tenda. Depois de terem comido e bebido, levaram de lá prata, ouro e vestes, que foram em seguida esconder. Retornaram mais tarde e entraram em outra barraca e tiraram de lá os despojos, igualmente o esconderam. Sabe aqueles que é bem desprezado? Sabe aqueles que são bem colocados para escanteio mesmo? Que ninguém quer ter do lado? Sabe essas pessoas? Talvez você seja uma dessas pessoas que você se sinta desprezado. Talvez as pessoas veem você como uma leprosa, como um leproso que não quer ter acesso. Só que você cria um coração segundo o coração de Deus. Deus, ele abençoa a todos. Deus é pai para todos. Deus é pai de todos. Mas tem uns que ele cuida. Michele, onde está escrito isso? Vamos lá para o Novo Testamento. Jesus veio para quem? Para os doentes e os enfermos. Ele não foi pregar dentro do palácio. Ele não foi pregar dentro das sinagogas. Ele não foi pregar na casa dos ricos que eram influentes daquela época. Ele foi cuidar das viúvas, dos órfãos, dos leprosos, dos cegos, dos paralíticos. Aquele que a sociedade rejeitava. Veio a bênção primeiro. Sabe por quê? Porque o teu pai não te rejeita. O teu pai te ama. Por mais que o teu pai e a tua mãe te esqueçam, te rejeitem, Deus jamais te rejeitará. E ele traz confusão ao arraial do inimigo para trazer bênção para você. Só que muitas vezes a gente não pode, amém? Na verdade, a gente não sabe despojar o inimigo. A gente está fazendo luta por fazer, guerra por fazer, sem tomar posse daquilo que o inimigo tomou, que é nosso. Mais uma vez o Senhor fala. Quantos aqui já tiveram prosperidade na vida? Quantos aqui já tiveram em outros patamares, mas que foi saqueado pelo inferno, talvez por uma falta de posicionamento, talvez ali por uma má administração? Sabe o que você tem que fazer, querido? Você tem que entrar ali, meu irmão e minha irmã, em guerra e tomar de posse. Senhor, eu tomo de volta tudo que é meu, tudo que Satanás roubou quando eu estava fora da tua presença, quando eu não estava com a mente alinhada com a tua mente. Eu tomo posse disso, Senhor. Eu passo pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, e me aproprio, porque é meu, por direito e por herança, porque Satanás não é dono de nada. Ele usurpa todas as coisas. Então, tudo que era meu, que ele tomou, eu tomo de posse. Eu tomo posse, Senhor, dos meus bens financeiros. Eu tomo posse dos dinheiros, ó Pai, que eu entreguei. E aí você declara: Senhor, todas as vezes em que eu usei o meu dinheiro para prostituição, para bebida, para jogo, tudo que eu financiei com o meu dinheiro, eu te peço perdão, eu me arrependo diante do teu altar, Pai. Eu peço que o Senhor me purifique, que o Senhor purifique isso, Senhor. Resgata das mãos do inimigo, passa pelo sangue do Cordeiro e eu tomo de posse, porque é meu. Esse é um exemplo. A gente faz essa oração, geralmente, quando a gente faz ministração de quebra de maldição financeira, de libertação financeira. Então, eu ensinei para vocês. Toma posse. Se arrependa por você ter usado o seu dinheiro para práticas ilícitas, para pecado. Se arrependa, peça ao Senhor e fala: Senhor, agora que os anjos do Senhor, eu dou ordem a eles para que eles recolham tudo que é meu, que ficou nas regiões das trevas. Passa pelo sangue do Cordeiro e eu tomo de volta, porque me pertence. E a partir de hoje, Senhor, eu vou ter um novo posicionamento. A partir de hoje, Senhor, eu consagro tudo isso a Ti. Isso é despojo. Você está despojando o inimigo. Você está tomando posse daquilo que é teu, que o Senhor preparou para você. Muitas pessoas não vão entender onde o Senhor vai te colocar. Muitas pessoas não vão entender, vai falar: mas fulana,
Mas fulano, o que ele fez? O que ele faz para chegar nesse nível? Ele foi filho obediente. Só isso. Só fez o que o pai mandou. Só seguiu o caminho do Senhor. Vamos lá. Versículo 9. Os leprosos anunciam a boa nova. Então disseram depois entre si: não está certo o que estamos fazendo. Hoje é um dia de boas novas e nós estamos calados? Se esperarmos até o arraiar do dia de amanhã, com certeza algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, levemos essa grande notícia ao palácio do rei. Partiram, chamaram os guardas da porta da cidade e lhes anunciaram: fomos ao acampamento dos arameus sírios, mas não vimos nenhuma voz de pessoa alguma lá. Só liberar aqui. Apenas encontramos os cavalos, os jumentos atados e as tendas abandonadas. Então os sentinelas da porta gritaram e transmitiram as informações para o interior do palácio do rei. O rei levantou-se durante a noite e, acordando os seus conselheiros, lhes comunicou: vou explicar-vos o que os arameus nos fizeram. Sabendo que estamos sofrendo fome, retiraram-se do acampamento para se esconderem no campo, imaginando consigo. Olha isso aqui. Imaginando consigo, certamente eles sairão da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Diante disso, um dos oficiais sugeriu: tomem-se alguns guerreiros e 5 dos cavalos sobreviventes que ainda estão entre nós. O destino destes homens será o mesmo de todos os israelitas que permaneceram conosco, exatamente como toda essa multidão condenada. Por essa razão, nós os mandaremos investigar o que aconteceu e veremos o que mais sucederá. Assim, tomaram 2 carros de guerra com seus cavalos, e o rei os enviou atrás do exército dos arameus, ordenando os condutores: ide e vede tudo quanto se passou. Eles seguiram as pegadas do exército sírio até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam largado para trás, enquanto tratavam de fugir desesperadamente. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. E aconteceu que o preço de uma medida de farinha caiu para o equivalente a uma peça de prata, assim como 2 medidas de cevada passaram a custar uma peça de prata, exatamente como o Senhor havia dito. Ora, o rei tinha destacado como sentinela na porta o escudeiro, em cujo braço ele se apoiara. No entanto, o povo, ao sair em disparada, o pisoteou lá na porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu tudo conforme o homem de Deus havia profetizado diante do rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada poderão ser compradas por apenas uma peça de prata. O oficial tinha contestado Eliseu, dizendo: ainda que o próprio Yahvé abrisse as janelas do céu, poderia tal predição se cumprir? E o homem de Deus respondeu: tu verás com os teus próprios olhos, contudo de nada comerás. E assim aconteceu, pois o povo o atropelou junto à porta da cidade e ele morreu ali mesmo. Cumprimento da palavra de Deus. E o outro ponto. Quando Deus libera a bênção sobre a minha vida e sobre a tua vida, querido, nós precisamos compartilhar da bênção. Abrir a boca para testemunhar. E não ficar com medo dos invejosos vir e ficar falando, sabe por quê? Porque o que é teu, o inimigo não toma. Aquilo que é teu, se você guarda, se você anda de acordo com a palavra do Senhor, Satanás não pode roubar, não. Só rouba se a gente abre legalidade. Aquilo que Deus dá, ele deu. É a gente que perde, e não o inimigo que toma. Por falta do quê? De posicionamento, maturidade, sabedoria, discernimento. Aqui, aqueles homens, aqueles leprosos, eles foram agraciados, foram os primeiros. Só que eles também tinham entendimento do quê? Cara, a gente não pode ficar e guardar isso daqui somente para nós. A gente precisa contar o que aconteceu. Vamos falar. Vamos dar também aos demais.
Porque às vezes, sabe o que acontece? A gente ganha a bênção do Senhor e fica bem quietinho, não quer contar com ninguém. Entenda algo. Não é para você sair contando os planos de Deus para todo mundo, mas quando o Senhor fizer, glorifique o nome do Senhor. Testemunhe da glória dele, para que todos vejam que Deus é Deus, para que todos vejam que ele ainda faz. É assim que a gente faz. Durante o processo a gente não conta, mas depois que passou o processo e a bênção veio, a gente fala. Para glorificar o nome do Senhor, para mostrar que ele é Deus, para que as outras pessoas também tenham fé. Aí o Senhor vai abençoar com bênção financeira, o Senhor, e é de forma muito clara e específica, tá? Só que a pessoa pega e fala assim, não é meu. Só que o tesouro não é teu, o tesouro é dele, tudo é dele. E tudo volta para ele. Deus não precisa do teu dinheiro, mas os servos dele, mas os filhos dele, os filhos, os órfãos e as viúvas precisam. Então, se o Senhor confiou o tesouro dele nas tuas mãos, é para que você seja o quê? Um mordomo dele. Porque não é teu, é dele. É do noivo. E aqui aqueles leprosos entendiam isso. E muitas vezes nós não entendemos isso. Senhor, mas eu não tenho nem para mim. Onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Será que hoje realmente nós teríamos fé de fazer como a viúva fez? De pegar um único pedaço de pão e dar para aquele que está passando fome na rua? Senhor, mas eu estou com fome. Senhor, mas eu só tenho para dar para o meu filho. O Senhor está pedindo para dar para outra pessoa. Deus vai se mover conforme a tua fé. Deus vai se mover conforme a tua fé. Se a sua fé for grande, o mover vai ser grande. Se a sua fé for pequena, o mover vai ser pequeno. Deus, ele é proporcional. Se você tem uma fé exorbitante, o milagre é exorbitante. Se você tem uma fé mediana, o milagre é mediano. É simples. É simples, e isso é em toda a área da nossa vida. O problema é que nós não buscamos ter relacionamento profundo ao ponto de chegar na estatura do que eu ter uma fé sobrenatural. Peça. Peça uma fé sobrenatural. O Senhor me dê fé para acreditar no sobrenatural. Para ouvir uma palavra que o Senhor libera e eu viva essa palavra, e não que eu questione. E nem que eu fique tentando entender a forma como vai acontecer. Porque às vezes a palavra é liberada, mas a gente fica tentando entender como que Deus vai fazer. Você não vai entender nunca. Primeiro porque Deus não vai compartilhar, muitas vezes, a forma dele trabalhar. Você só vai viver. Porque se ele compartilhar a forma como ele vai trabalhar comigo e com você, você foge no meio do caminho. Porque você não vai suportar. Porque às vezes a forma dele trabalhar dói. Aperta, esmaga, espreme. Porque ele é mau? Não. Porque ele está tirando a melhor essência de você. Porque ele está te formando para ser quem você foi projetado para ser, mas que o sistema do pecado deturpou. Tirou a codificação, tirou ali a genética dos céus. Então vai doer. Por isso que Deus não vai falar tudo para mim e para você. Por isso que Deus não vai explicar a forma como ele trabalha comigo e com você. Tem hora que ele fala, tem hora que não, você só vai viver. Porque se ele começar a falar a forma como vai ser, olha, agora eu vou apertar aqui, agora eu vou falar aqui, sabe o que acontece? A gente apostata da fé. Porque a gente não suporta o processo. Porque o ser humano não suporta sentir dor. O ser humano não suporta ser confrontado. Porque nós somos senhores de nós mesmos. Porque nós gostamos que Deus faça e fale aquilo da forma como nós queremos e não da forma como ele é. A gente quer saber tudo. Eu preciso que me fale tudo. Jesus me fala tudo antes. Traga a revelação. Por isso que sai todo mundo atrás de profeta, de revelação. O que está para acontecer? Cara, viva a vida com Cristo. Deixa as coisas fluírem. Se for para você saber, você tendo um relacionamento com Deus, ele vai enviar um homem de Deus, uma mulher de Deus para falar, olha, Deus está falando isso e isso daqui para você. Se não, querido, você só vai viver. A gente precisa tirar essa mente, esses pensamentos, essa forma de ser da nossa vida.
Vamos parar de viver por aquilo que os nossos olhos carnais estão vendo. Vamos viver pelo dom, pela fé sobrenatural. Vamos acreditar que Deus é Deus. Ele faz e ele cumpre. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ou a gente vai querer ficar, amém? Deus abençoe, amém? Glória a Deus, aleluia, pelos presentinhos, amém? Deus abençoe, Tânia, em nome de Jesus. Gente, esses presentinhos aqui, a plataforma coloca cada dia uma meta para me bater, amém? Então, todas as vezes que a gente bate, as lives, elas são enviadas, amém? Para mais pessoas, então mais vidas são alcançadas. Então, que Deus abençoe, amém? Todas as curtidas, todos os presentes e todos os compartilhamentos, que Deus abençoe, amém? Então, voltando aqui, a gente precisa, povo de Deus, voltar a crer no Deus de milagre, voltar a crer no Deus de Israel, voltar a crer no teu Pai. Ele faz. Ele continua fazendo. Ele continuará fazendo. Se você carrega algum nível de incredulidade, peça para que o Senhor, amém, arranque de você. Peça para que o Senhor tire. Peça para que os anjos do Senhor estejam contigo durante todo o dia, durante toda a situação. Peçam, em nome de Jesus. Toma posse de tudo aquilo que o Pai já liberou para te ajudar a ter uma vida abençoada aqui na terra. Em nome de Jesus, toma posse disso. Toma posse da palavra, toma posse dos anjos, toma posse de tudo, da fé sobrenatural, tudo é teu por direito e por herança. Amém, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Toma posse, meu irmão e minha irmã. Saqueia o inferno. Satanás não é dono de nada. Satanás não é dono, ele não tem a chave nem da casa dele. Pega isso daqui e tome isso daqui para a tua vida. Quando você achar que Satanás está roubando alguma coisa tua, que você está se sentindo fraco, que você está se sentindo desmotivado, sabe o que você faz? Você pega e lembra, puxa na tua memória, fala, cara, esse encardido não tem nem a chave da casa dele, por que ele está querendo roubar o que é meu? Peraí, é eu que vou roubar, é eu que vou despojar, é eu que vou pegar os despojos dessa batalha. Cara, ele já é fracassado, derrotado, destronado. Mal nenhum chegará à tua tenda. A chave da casa dele está nas mãos do Cordeiro. E sabe quem é o Cordeiro? Teu irmão mais velho. Aquele que te deu vida e vida em abundância. Aquele que escreveu o teu nome no livro da vida. Aquele que te leva ao Pai. Aquele que te deu acesso a todos os tesouros escondidos na terra e nos céus. É teu, por direito e por herança. Então tome posse, tome posse. Tome posse daquilo que é teu por direito e por herança. Crie relacionamento com Deus. Viva um conselho que eu dou, amém? De vida. Nós estamos fazendo a leitura aqui do Antigo Testamento. Mas eu quero que você, ali no Novo Testamento, os milagres de Cristo, os milagres de Jesus, eles edificam a nossa fé? Edificam. Mas quando você lê o Antigo Testamento, você vê o poder de Deus através do homem. Você quer ter a sua fé edificada? Coma o Antigo Testamento. Mas coma. Ai, mas eu já estou lendo junto com você. Volta lá desde o início e veja, desde o primeiro capítulo de Gênesis, e veja o poder de Deus. Porque a gente vê no Novo Testamento o poder de Deus através do homem. É o verbo encarnado, é o Deus que se fez carne. Então você vê o poder de Deus através do quê? Dos discípulos, através de Jesus, que é o próprio Deus encarnado, o verbo vivo, o verbo que se fez carne. Agora, aqui no Antigo Testamento, você vê Deus agindo através de homens, mas de uma forma diferente, é muito mais profundo. Porque você vê que Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então você começa a ter uma fé moldada, porque você vê ali
teve muitos milagres de cura, porque Jesus veio para trazer cura para as nações. Jesus veio para trazer libertação aos cativos. Ele veio para aquele povo de Israel que era um povo incrédulo, que estava perdido em meio à idolatria, que estava ali assolado, né, cultuando a Diana de Efésios, fazendo uma série de coisas que, meu Deus do céu. Então, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, comprados por um alto preço de sangue. Agora, aqui no Antigo Testamento, você está vendo o quê? Deus fazer milagres surreais. Não que de Cristo não seja mais cara, é multiplicação. Teve multiplicação do pão, dos peixes e dos 5 pães e dos peixes? Teve. Teve ali a transformação da água do vinho? Teve. Mas aqui a gente vê o maná caindo do céu. A gente vê a presença de Deus também andando com o povo no deserto. À noite para esquentar, de dia para trazer proteção. O povo reclamou que não tinha carne, choveu, veio cordonize. Todo dia de manhã tinha um maná fresquinho. Era só colher e comer. Pega ali. Então, as roupas não se gastaram. O Antigo Testamento, gente, ele também agrega no Novo, é uma junção. Então, para você que tem dificuldade de ter uma fé, coma a palavra de Deus, medite, por quê? A palavra diz o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então você tem que escutar os pregadores, sim. Você tem que escutar, sim, os podcasts com testemunho, sim. Mas o que tem que te alimentar e alimentar a tua fé é a palavra de Deus. A palavra, se alimente da palavra, se alimente da palavra. Ah, eu não consigo ler, para de desculpa em nome de Jesus. Vai ouvir. Porque para a graça e a misericórdia de Deus, ele deu sabedoria para o homem e ele fez com que as Bíblias hoje, você pode ser ouvida. Existe áudio. Só não escuta, só não se alimenta da palavra quem não quer. E me desculpa, quem é preguiçoso. Quem quer tudo mastigado. Quem quer tudo mastigado. Aprenda você a degustar da palavra. Aprenda você a comer do alimento sólido. Talvez você não vai entender. Mas o Senhor vai começar a trazer revelação. E aí, quando você começa a ler por você, você começa a sentir um gosto diferente na tua boca. Porque a palavra do Senhor são como mel. Às vezes, quando a gente escuta pelo outro, abre a nossa visão, abre, edifica, claro. Mas quando você alimenta direto do trono, direto da fonte, é diferente. Você já experimentou pegar uma fruta do pé e comer ela direto do pé? É outra coisa, é outro sabor. Você já experimentou beber uma água direto da fonte? É outro sabor do que essa água que a gente bebe, dessas águas engarrafadas. É outra coisa. O Senhor quer que a gente se alimente direto da fonte, que a gente busque direto da essência, vem dele. Então, em nome de Jesus, aprenda a criar relacionamento com o teu amigo Espírito Santo, com o Deus vivo de Israel, com Jesus, e peça para o Senhor, Pai, me revela, fala comigo, se revela a mim. Às vezes vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas seja constante, seja perseverante, não desista, porque às vezes a gente desiste porque fala, eu não estou ouvindo nada, você tá. O que está acontecendo é o quê? A tua natureza adâmica está fazendo com que você desista para você não chegar no trono. Porque Satanás não quer que eu e você chegue no trono. Satanás não quer que eu e você chegue no trono, na fonte que jorra a água da vida. Ele quer que você fique se alimentando que nem passarinho. O meu marido teve uma revelação, ele até fez um vídeo sobre isso a semana passada. Sabe? Quando o passarinho, a mãe pega ali a comida, ela pega, mastiga, e depois vai lá e coloca na boca do passarinho que está no ninho. A gente está assim. A gente está exatamente assim. Peguei um pouquinho, estou alimentado hoje. Ei, Deus tem maná. Deus colocou a mesa. Está pronta. Está preparada. Tem pão e vinho. Presença. Só que a gente está comendo do quê? Das migalhas que caem. E o Senhor quer que a gente vá para o banquete. E o Senhor quer que a gente seja saciado.
Tá cheio de gente com fome, mas tá se alimentando de migalha. Tá cheio de gente que fala, Senhor, dai-me mais, mas está esperando o outro produzir, sendo que já está pronto. É só você acessar. Já está pronto, é só acessar. A mesa está posta. Venha e coma, venha e beba, deleite-se no Senhor. Porque quando você for ler a palavra, vai começar a vir coisas, respostas que você está esperando há tempos. Só que Deus está esperando você buscar Ele. Como já foi dito aqui, tem coisas que o Senhor não vai usar a minha vida, não vai usar o teu pastor, não vai usar o pregador, Ele quer falar com você. Porque tem coisas que é para você, pontual, ninguém vai precisar saber. Por mais que seja vaso de Deus, por mais que seja a boca do Senhor sobre a face da terra, Deus quer falar para você. Ele quer ter relacionamento com você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Que o Senhor, em nome de Jesus, amém, possa continuar falando conosco. Que Ele possa continuar trazendo revelação. Que Ele possa abrir a nossa mente, abrir a nossa visão. Se você quer ter visão, amém, aberta, peça para o Senhor. Peça para o Senhor. Senhor, abre a minha visão. Senhor, eu quero ter relacionamento mais profundo com os anjos do Senhor. Eu quero ver. Peça. Não tenha medo de pedir não, Ele é teu Pai. O máximo que pode acontecer é você receber não, filho, não é o tempo ainda. Igual o pai terreno. Quando a gente pedir as coisas e, pai, me dá, ele vai falar não. E pronto, vida que segue, ele vai continuar te amando, ele vai continuar sendo teu pai. Só que se a gente não abrir a boca e pedir, como que a gente vai receber? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Amém, irmã, vamos orar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pai, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome. Obrigada, Pai amado, Pai querido, por esta live. Obrigada por esta palavra. Obrigada, Pai, porque eu sei que o Senhor trouxe entendimento, Senhor, para mim e para os meus irmãos. Eu peço, Pai, que hoje a nossa visão seja ampliada, Pai. Eu peço que hoje, Senhor, os bloqueios, ó Pai, que estavam sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos e irmãs aqui, começam a ser destronados, caídos por terra, Pai. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, olhar pelos olhos da fé. Viver uma fé sobrenatural. Viver, Senhor, em nome de Jesus, como os homens e mulheres de Deus viviam, Pai, no passado. E até agora, Pai, no presente também tem homens e mulheres que vivem, nos leva a este nível de maturidade. Pai, nos leva, Senhor, em nome de Jesus, a se assentar à mesa do banquete, Pai. Que nós não venhamos mais ficar dependentes de terceiros, de outrem, para podermos nos alimentar, Senhor, da Tua presença, porque a mesa está posta. O Senhor está aqui, Senhor, para nos alimentar. O Senhor quer ter relacionamento conosco, mas muitas vezes nós negligenciamos esse relacionamento. Com isso, trazemos, ó Pai, a negligência da fé. Com isso, entramos no questionamento, duvidando daquilo que já foi liberado. Pai, que nós possamos trazer à nossa lembrança novamente aquilo que nos traz esperança. Que possamos, Senhor, novamente trazer, papai, à nossa lembrança aquilo que nos traz esperança. Traga a vida dos meus irmãos e irmãs, tudo aquilo que o Senhor já prometeu sobre a vida deles, ó Pai. Que porventura Satanás possa ter, Senhor, colocado ali um peso, colocado um muro para que eles não acessassem. Eu declaro que o muro da incredulidade cai por terra agora. Eu declaro que os anjos do Senhor derrubem este muro. Eu declaro que o acesso, Senhor, é liberado novamente. Eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus, nós nos arrependemos em unidade por todas as vezes em que desacreditamos da Tua palavra, por todas as vezes em que o espírito da incredulidade tomou lugar do Espírito Santo de Deus. Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor nos perdoe por esta falha. Nos leva a um arrependimento sincero, verdadeiro e genuíno, para que possamos ser transportados a um novo nível de fé, um novo nível de glória, um novo nível de revelação, Abba. Em nome de Jesus, Senhor, leva-nos, ó Deus, a mais profundo. Leva-nos, ó Deus, a um relacionamento mais íntimo. Leva-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a mergulhar nos rios que flui do teu trono, Abba. Em nome de Jesus, eu te clamo, Adonai.
Vem, Senhor, sobre a vida deste homem, vem sobre a vida desta mulher. Libera, Senhor, abre as portas e comportas dos céus, Pai. Que nós possamos, Senhor, viver pela fé e não por aquilo que os nossos olhos carnais veem. Em nome de Jesus, blinda, Senhor, este homem, blinda, Senhor, esta mulher, guarda os pensamentos, guarda os olhos, guarda, Senhor, os sentimentos, Abba. Eu apresento, Senhor, também a vida da tua filha que está fazendo aniversário hoje. Pai, os céus estão em festa, pois hoje foi o dia que o Senhor escolheu, Pai, para que ela viesse, Senhor, sobre a face da terra e cumprisse o seu destino. Pai, que ela possa cumprir o seu propósito, Senhor, diante de ti. Que ela seja visitada, Senhor, em nome de Jesus, pelos anjos, ó Deus. Que ela receba, Senhor, provisões, que ela receba cura, que ela receba libertação, que tudo aquilo que está preparado para ela, Senhor, em nome de Jesus, venha a ser liberado, Senhor. Em nome de Jesus, tudo que está retido no céu, começa a ser liberado agora. Em nome de Jesus, provisões em todas as áreas. Eu apresento também, Senhor, a vida de todos aqueles que fazem aniversário no dia de hoje. Que o Senhor abra as portas e comportas do céu sobre a vida dos teus filhos, Adonai. Em nome de Jesus, que eles sejam todos revestidos de poder, de santidade, de graça e de unção. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que hoje nós seremos transportados, elevados ao novo nível de maturidade, Pai. Eleva-nos, Senhor. Eleva-nos ao novo nível. Leva-nos ao novo nível de maturidade, Senhor. Leva-nos, Senhor, ao novo nível de santidade, Pai. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia.